Fala pessoal, tudo bem? Professor Michel com vocês. A gente vai falar hoje sobre geometria plana. É o início do estudo da geometria, né? Você deve ter falado alguma coisa já de triângulos, ou você deve lembrar alguma coisa do principal polígono da geometria plana, que é o triângulo. Por que é o principal polígono? Porque a maioria dos outros polígonos acabam sendo divididos em vários triângulozinhos, né? Por isso que a gente diz que é o principal. E hoje, especificamente, a gente vai falar sobre áreas de polígonos planos. Área do triângulo, área de um quadrilátero, área do hexágono, área do círculo. Muitos detalhes importantes que às vezes passam despercebido, que fazem com que a gente entenda melhor a matéria um pouco mais para frente, certo? De todos os polígonos que a gente vai estudar, formulinhas de área, esse cara é o que tem mais fórmulas para calcular a área. A gente tem diversas maneiras de usar a fórmula de área do triângulo. Por quê? Porque a gente tem muitos tipos de triângulos diferentes, certo? A gente vai falar sobre um triângulo equilátero, a gente vai falar sobre um triângulo retângulo, um triângulo qualquer, um monte de coisas. Mas o mais importante é você saber o seguinte: área, geometria plana. Geometria plana trabalha com duas dimensões. É o famoso 2D. É engraçado porque quando surgiu o cinema 3D, né? Aí a galera falou assim, caramba, que legal, a tela aparece, os atores parecem que estão saindo da tela. Foi criada uma terceira dimensão. Aí é uma geometria espacial, é uma geometria tridimensional. O cinema comum que a gente está acostumado a ver é igual à televisão de casa. Tem duas dimensões, largura e altura, certo? E com isso, a gente tem desenhadas figuras planas. Eu posso desenhar qualquer cena do cinema 2D aqui no quadro para você que você vai se identificar muito bem. Agora, para o cinema 3D, é difícil desenhar alguma coisa aqui porque você tem que ter a sensação de profundidade, certo? Hoje, nós vamos falar sobre a geometria plana e começando a falar sobre o principal camarada, que são os triângulos, polígonos de 3 lados e, consequentemente, 3 ângulos, certo? Eu desenhei aqui um triângulo qualquer, de vértices A, B e C. Esses são os vértices do triângulo. Tem aqui o lado que está oposto ao vértice B, o lado que está oposto ao vértice C e o lado que está oposto ao vértice A. Tranquilo? Para a gente calcular área, todo mundo deve lembrar dessa formulinha aqui, né? Base vezes altura sobre 2. Todo mundo já falou sobre ela em algum momento da sua vida. Tá legal? Agora, são essas formulinhas aqui, ó, que fixam na nossa cabeça, são duas. Base vezes altura sobre 2 e base vezes altura. Uma delas a gente usa para o quadrilátero, que a gente vai falar já já. Mas base vezes altura sobre 2 é triângulo. Professor, serve para todos os triângulos? Sim. Eu me lembro, professor, que o equilátero tinha uma outra formulinha de área. Essa serve, parceiro. Essa daqui serve para qualquer triângulo. Triângulo feio, triângulo bonito, triângulo retângulo, triângulo equilátero. Qualquer triângulo eu posso usar essa formulinha. Só que a gente tem que ter alguns cuidados, tá? Não é sair pegando altura e base, multiplicando, dividindo por 2. Não é assim. A gente tem que ter um cuidado porque se o cara que está fazendo a questão da prova, seja do vestibular, seja do exame militar, seja da sua escola, se ele quiser te confundir, ele pode te confundir, porque tem detalhes que você às vezes não enxerga. Presta atenção. A altura, essa altura aqui que a gente fala, né, o Hzinho, sai de um vértice oposto à base. Como assim, professor? O triângulo tem quantos lados, pessoal? 3 lados. Se cada lado desse pode ser chamado de base, significa que eu posso ter 3 bases diferentes num triângulo, não é verdade? Agora, professor, o triângulo é o mesmo, a área tem que ser a mesma, usando qualquer uma das 3 bases. E se as 3 bases forem diferentes? Para cada base, eu tenho a sua altura específica. Por quê? Porque a altura ela sai de um vértice oposto à base. Se isso daqui for a base, é porque a altura sai desse vértice. Se esse lado fosse a base, a altura sairia desse vértice e viria lá para baixo. Se esse lado fosse a base, a altura sairia desse vértice e iria até a minha base, certo? Então aqui, ó, todo triângulo tem 3 alturas e 3 bases. Então eu posso calcular a área do triângulo considerando qualquer um dos seus lados como sendo a base. O que você tem que entender é o seguinte: se você configurou esse lado como a base, a altura tem que ser relativa a esse lado, não pode ser relativa a outro lado. Show? E uma última observação que é a seguinte: a altura sempre faz 90 graus com a base. Não adianta você puxar uma linha daqui para cá, ó, fazendo um ângulo escroto aqui. Não.
a altura ela sempre cai na base, formando um ângulozinho. Esse símbolozinho aqui é ângulo de 90 graus, é um ângulo reto. Você lembra disso? Cara, seu triângulo pode ser feio ou pode ser bonito, não interessa. Tortinho, retinho, não interessa. Se você tem uma coisa chamada altura, com certeza ela faz 90 graus com a base. Ah, eu tenho essa linha que sai desse vértice e faz 90 graus com aquele lado ali, ó. Então aquele lado ali é a sua base. E essa linhazinha é a sua altura. Show de bola? Tendo isso, é só você pegar base vezes altura sobre 2 e você tem a área do bendito triângulo. Ah, professor, é só isso? O vídeo termina aqui? Claro que não. Essa é a área mais conhecida, a fórmula de área mais conhecida de triângulo em todo o universo. Agora a gente vai falar de outras áreas que não são tão conhecidas assim, certo? Se liga aí. Aqui, pessoal, o segundo momento do nosso vídeo é para falar da outra formulinha, uma outra formulinha de área de triângulos, né? Tem várias outras, né? Então vamos devagar. A primeira que a gente falou está aqui, base vezes altura sobre 2. Agora tem mais uma que também é muito utilizada. Com o passar dos anos, tem sido cada vez mais utilizada em provas de vestibular. Então se liga, se você tem um triângulo qualquer, ele não é um triângulo equilátero, ele não é retângulo, ele não é um triângulo especial, é um triângulo qualquer. Você tem lá os 3 lados, que eu chamei de Azinho, Bzinho, Czinho, e você tem os 3 ângulos, θ, beta e alfa, certo? Cada ângulo oposto a um lado correspondente, tranquilo? A área pode ser qualquer uma dessas 3 aqui, mas as 3 significam a mesma coisa, tenta entender. É um lado vezes o outro, vezes o seno do ângulo entre eles sobre 2. Olha para os meus dedos. Está vendo isso daqui? São 2 lados de um triângulo que se fecharia aqui, certo? Mas olha só para os meus dedos. Esses 2 lados formam entre si uma determinada abertura, correto? Se eu tiver esses 2 lados aqui e o ângulo entre eles, eu consigo saber a área do triângulo sem saber a altura e sem saber o lado oposto. Como assim? Se eu quiser usar esses 2 lados aqui, eu preciso desse ângulo, porque esse ângulo está entre esses 2 lados. E como é que seria a área? A, B, seno θ sobre 2, olha aqui, ó. Ah, e se eu quisesse usar os lados A e C, aí eu precisaria do ângulo beta, porque ó, um lado vezes o outro vezes o seno do ângulo entre eles sobre 2. Está aqui, ó, AC, seno beta sobre 2. E se eu quisesse usar o ângulo alfa, professor, aí teria que ser esse lado vezes esse, vezes seno θ sobre 2, correto? Todas as 3 fórmulas que eu botei aqui no quadro, elas são iguais. São iguais em sentido, né? A fórmula é a mesma. O que eu mudei foram os lados e os ângulos, porque se eu tenho 2 lados, o ângulo tem que ser esse aqui, feito por esses 2 lados especificamente. Então, se eu estou usando o ângulo beta aqui, com certeza ele está entre os lados A e C. Muito usado, muito mesmo. E eu vou te dar um exemplo. Vem para cá. Se eu tenho um triângulozinho com lados 2 e 3 e entre eles um ângulo de 30 graus, um daqueles ângulos maneiros, né, que a gente tem que saber o seno, como ficaria a área? A área é um lado vezes o outro, vezes seno 30 sobre 2. De quebra, eu posso já simplificar esse 2 com esse 2. Sobrou esse 3 e sobrou um espacinho para eu colocar o seno de 30, que eu sei que vale meio. Então, a área desse triângulo aí é 3 sobre 2, mais conhecido como 1,5. Como a gente não sabe a unidade de área, eu escrevo ali UA, significa unidade de área. Tudo bem? Então, essas foram as 2 principais fórmulas de áreas de triângulos que a gente usa, certo? Tem mais uma que é muito importante também, que é de triângulo equilátero, certo? Isso eu vou falar num próximo vídeo, quando a gente for falar mais especificamente de triângulos. É mais um videozinho só sobre triângulos, tá beleza? E a gente vai se ver em outros vídeos de quadriláteros, hexágonos, círculos e etc. Show de bola, pessoal? Então a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço!